Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura, e não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então, o bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Luísa estava já no máximo da amargura, pela privação de Jesus, que já fazia alguns dias que ela estava sentindo, e ela sabia que quando ele não vinha, não se mostrava visível para ela, é porque ele estava castigando. Então ela ficava amargurada porque Jesus estava sofrendo nas criaturas que ele estava castigando. Então ela estava se sentindo como se tivesse perdido a esperança de voltar a ver Jesus. E nisso, ela recebeu um sacerdote e comungou. E depois de ter recebido a comunhão, parecia, ela disse que o confessor, o padre, colocava para ela a intenção da crucificação, porque ela era uma vítima, ela sofria espiritualmente, e ela era obediente ao sacerdote, porque Jesus havia pedido que era Jesus que ia falar com ela através do sacerdote. Então, para que ela pudesse obedecer, Jesus se mostrou para ela e fez com que ela participasse das suas penas da crucificação. Enquanto isso, diz Luísa, vi a rainha mãe que, me tomando, me oferecia a ele, a fim de que se acalmasse. Então Nossa Senhora apareceu e ofereceu Luísa a Jesus, para que ele, desse as penas da crucificação para ela, e para que Jesus se acalmasse, o sofrimento que ele estava sentindo, naquele momento. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Então Jesus, ele, porque a mãe dele pediu, ele aceitou o oferecimento de Luísa para poder aliviar um pouco do sofrimento dele, para poder, participar das penas e acalmar um pouco mais Jesus. Depois disso, a mãe rainha me disse: Queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E Luísa respondeu: Minha mãe, como tu quiseres. No instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável que de um suplício passava ao outro. Parecia
que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesmo. Como Luísa, era uma alma vítima e já estava ali já sofrendo, as dores da crucificação, estava já aliviando o sofrimento de Jesus. Então, Nossa Senhora, a Mãe Rainha, quis levar ela para um outro lugar onde também havia sofrimento de Jesus, que é no purgatório. Porque se Jesus ele sofre em todas as almas, até aquelas que estão no inferno, então ele estava sofrendo no purgatório. Então Nossa Senhora, como toda mãe que quer aliviar o sofrimento do filho, levou Luísa para lá, para Luísa também passar por um sofrimento em que passava uma alma no purgatório. E ela, naquele lugar, era um lugar de suplícios atrozes, suplícios todos mortais, suplícios de morte. O mesmo suplício de morte que Jesus sofreu no Getsêmani. Cada pecado que a criatura cometeu no passado, no presente em que Jesus estava na sua humanidade aqui na Terra, e no futuro, até os dias de hoje, até acabar o mundo, Jesus sofreu todas as penas, de todas as mortes nas almas que pecam, porque o pecado é a morte da alma. Então, a cada pecado que a pessoa comete e não se arrepende e não volta atrás, é uma morte da alma. E Jesus sofreu todos. E as almas do purgatório também sofrem esses suplícios que passava de um ou outro, Por quantas almas havia perdido por causa daquele rei, tantas mortes ele devia sofrer. Ele deveria ter sido um rei da Itália, um rei muito, muito cruel. E estava ali, porque ele não foi condenado ao inferno. Então, é também um alívio para nós sabermos que, por pior que a pessoa seja, ela ainda tem chance, de se arrepender, nem que seja no último instante, e ir para o purgatório, para ali sofrer todas essas mortes, na sua alma, por tanto de mal que ela causou ao próximo, a si mesma, E era o que estava acontecendo ali. Então, Luísa passou algum tempo, Ela passou por alguns daqueles suplícios ali, e o rei ficou mais aliviado. Então, quer dizer que Jesus também ficou mais aliviado, porque ele sofre nas almas, como eu disse. E a mamãe rainha, depois disso, levou Luísa de volta, E ela voltou para si mesma, porque era um estado de petrificação, que ela ficava fora de si mesma, e a alma dela ia para vários lugares. E neste dia, ela foi levada ao purgatório. Então Luísa, ela sofreu tudo, Tudo que ela podia sofrer, que Deus permitia na alma dela, espiritualmente, para que ela pudesse ser formada na divina vontade. E para que hoje nós pudéssemos, ao ler esses conteúdos, podermos aprender, podemos nos enriquecer com tantas luzes de conhecimento sobre o que é a divina vontade, e não vamos passar por tudo que a Luísa passou, porque ela foi a chefe a cabeça de missão, Ela foi aquela que foi a formadora, para depois vir a formar, outros filhos da divina vontade que agora estão, aprendendo com ela, para também serem formados,
na divina vontade e formar o reino, né? O reino de Deus que está sendo formado no nosso coração, para que depois nós pudéssemos, né, participar mesmo desse reino que vai acontecer na terra como já acontece no céu. Amém, Fiat.